cabelo tá estranho? Não? Oi, gatinhos! Como é que vocês estão? Tá tudo bem com você? Bom, deixa eu te explicar algumas coisas que aconteceram na minha vida. Então, eu fui pra Barcelona e eu tinha o vlog mais fofo do mundo planejado pra vocês. Tava tudo certo, tava tudo planejado assim, eu tinha os shots específicos, tudo lindíssimo. O que aconteceu foi, eu derrubei a lente da minha câmera em maionese. Foi totalmente sem querer, foi um acidente, porque a câmera que eu uso é a DJI Osmo Pocket 3. E o que acontece com essa câmera é que a lente dela não é, tipo, de rosquear nem nada. A lente da minha câmera é com ímã. O que significa que de vez em quando eu bato em alguma coisa, porque eu sou desastrada. Ou acontece alguma coisa e a lente da câmera sai. O que aconteceu dessa vez foi, a lente da câmera saiu e caiu diretamente num monte de maionese que eu tava comendo em Barcelona e eu achei que eu tinha limpado direito, só que eu não limpei direito. Então, metade do vlog de Barcelona, vocês estão em maionese. Literalmente, vocês estão nadando completamente na maionese. Ou seja, muitos clipes tiveram que ser jogados fora. Inclusive, no meu TikTok, tem vários clipes que estão meio embaçados, assim, e é por causa da maionese. Só que eu tenho clipes que ficaram tão fofos, depois que eu vi que a lente tava suja, que ficaram tão fofos, que eu queria muito mostrar pra vocês. Só que eu não tô falando nada, porque nos clipes que eu tava falando alguma coisa, eles estão com maionese. Então, o que vai acontecer é, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de como foi a minha Girls Trip pra Barcelona. E se você quiser ficar e ver coisas lindíssimas sobre Barcelona, você tá super convidado. E eu vou dar o meu melhor pra explicar tudo direitinho, porque eu já contei a história de Barcelona pra todo mundo que eu conheço. A história já tá meio repetitiva na minha cabeça, então eu acho que eu tenho tudo de cor, mas se faltar algum detalhe ou outro, depois eu coloco na edição. Pra quem não sabe, e pra quem não assistiu aquele meu vídeo que eu apresento a Rachel pra vocês, ela é uma das minhas amigas aqui de Lisboa. Eu conheci ela muito aleatoriamente porque a minha irmã via os vídeos dela e falou, acho que vocês iam se dar super bem, você devia mandar uma mensagem pra ela. E o que eu fiz? Não ouvi a minha irmã. Durante meses eu não ouvi a minha irmã, e aí quando eu finalmente tomei coragem, mandei uma mensagem pra Raquel, e desde então nós somos besties. Brincadeira, não foi assim que aconteceu. No começo eu sinto, e a gente conversa sobre isso e ela sente exatamente a mesma coisa, eu sinto que eu ainda não tinha dado aquele clique com a Raquel em termos de amizade. Eu sinto que como a Raquel é mais tímida e como eu também sou mais tímida no começo de amizades, não é que eu sou mais tímida, a Raquel é mais tímida no começo de amizades e eu sou mais reservada. Eu acho que essa é uma boa palavra pra se colocar aqui. E a gente foi dar o clique quando eu recebi uma proposta no passado de ir pro Moga, o festival de música eletrônica. Nada a ver. Aquilo foi tudo uma simulação. O Moga Festival em Marrocos foi completamente uma simulação. Eu não sei o que deu na minha cabeça, porque a gente nem era tão próximas assim, mas eu decidi chamar a Raquel pra vir pra Marrocos comigo. É porque estava alinhado com o universo. E a gente começou a ficar super próximas da viagem de Marrocos, porque a gente ficou uma semana inteira lá. A gente pegou uma intoxicação alimentar juntas. E amigas que passam por intoxicações alimentares juntas, ficam juntas, tá? Enfim, eu quero fazer um vídeo. Na verdade, eu tô querendo começar um podcast. Mas todo mundo e a mãe de todo mundo tem um podcast atualmente. Então eu acho que só vai ser vídeos aleatórios meus do YouTube, yapping, que é o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Mas enfim, como a gente passou por tudo isso juntas, a gente achava que a gente ia ser sequestrada em Marrocos. Foi toda uma aventura. Nessa época eu ainda não tinha YouTube. Quer dizer, eu tinha YouTube, mas eu não gravava. Desculpa. E no final da viagem a gente tava completamente obcecadas uma pela outra. E a gente fez uma promessa que todo ano a gente ia fazer uma viagem de amigas juntas. Que foi a viagem que aproximou a gente e que meio que desbloqueou um outro nível de amizade, sabe? Porque eu também acredito, e eu sou da opinião, não sei vocês, eu sou completamente da opinião que você tem que viajar com seus amigos pra conhecer eles melhores. Porque pessoas no dia a dia, gente, é muito fácil você ir tomar um café, você ir almoçar com a pessoa. Agora, você ficar numa viagem, que coisas têm que ser resolvidas, que planos serão feitos juntos, eu acho que é muito importante pra você conhecer a pessoa melhor. E pra pessoa te conhecer melhor também, você fazer uma amizade. Você fazer uma viagem. Mas então vamos pra Barcelona. Você provavelmente não sabe disso sobre mim, porque eu não conto isso pra quase ninguém. Mas eu sou completamente obcecada em cumprir horário. Eu achava que era porque eu sou japonesa. E tipo assim, toda a minha família japonesa, meus tios, meus avós, todo mundo sempre chegou no horário. Isso era assim, lei. Você chega no horário ou você vai explodir. Essa era a coisa, assim, que acontecia. Enfim, eu achava que era por causa disso. Depois eu tava conversando com a minha família, com a minha mãe e com a minha irmã, e elas me relembraram de alguns episódios que aconteciam quando eu era criança, que era, eu era a pessoa mais atrasada da minha casa quando os meus pais ainda eram casados, e tava a minha mãe, a minha irmã e o meu pai juntos. Quando tava todo mundo junto, eu simplesmente... Gente, eu não sei por quê, porque eu era criança. Então, o que uma criança faz que demora tanto tempo? Eu acho que é porque eu tava sempre brincando de boneca. Mas enfim, eu era a pessoa sempre que tava atrasada, e eles ficavam assim, gotta go, girl, we gotta go. Eu tava assim, meu Deus, o que vai ser de mim?
E o que acontecia era, meu pai falava pra mim, se você não sair de casa agora, você vai ficar. E, gente, isso me dava um pânico. Um pânico, vocês não têm noção, mas era pânico. Desde então, e às vezes eu tava colocando meu sapato, e eu não sei porquê, sapato de criança é extremamente difícil de colocar. Então, eu tinha um pânico, e aí eu lembro de colocar o sapato e ficar assim, meu Deus, eu vou ficar aqui em casa. Não vou almoçar a comida gostosa que a gente ia almoçar. Enfim, eu não acho que é um trauma completamente, porque me ajudou a ser uma pessoa extremamente pontual. E eu aprecio muito pessoas que também são pontuais. Então, pra mim, tá ótimo. Essa introdução toda longuíssima sobre a minha infância foi pra falar o quê? Eu não consigo estar atrasada. Então, por exemplo, o nosso voo pra Barcelona era um voo super cedo pra gente conseguir aproveitar aquele dia todo. E o que acontece? A Raquel me mandou mensagem no dia anterior e falou assim, a minha mãe vai levar a gente pro aeroporto, porque eu moro relativamente perto aqui no aeroporto de Lisboa, e a Raquel também mora relativamente perto do aeroporto de Lisboa. Eu fiquei assim, não, eu chamo um Uber pra ser mais fácil, não sei o quê. Só que isso foi culpa minha. No dia antes da nossa viagem, e eu não sei por que a gente não tinha resolvido isso antes, mas no dia antes da nossa viagem, eu fui num encontro. Eu voltei tarde pra casa, eu voltei tipo 10h30 e eu ainda não tinha minha mala feita. Então eu fiquei até tipo meia-noite, 1h da manhã fazendo a minha mala e arrumando as coisas pra viagem. Eu sei, eu tinha que ter arrumado antes, mas eu não consegui, porque eu ia levar muita roupa bonita, servir looks, como vocês vão ver nesse vídeo. E eu queria poder usar as roupas antes da viagem e depois na viagem também. Isso é o que? É um anúncio? Mas enfim, estávamos resolvendo tudo em cima da hora e a Raquel me mandou mensagem assim, vou dormir, amanhã eu e a minha mãe a gente passa na sua casa às 5h45. E eu lembro que eu fiquei assim, 5h45? Nosso voo é tipo 7 horas. Será que não é muito tarde pra se ir no aeroporto? Mas como a Raquel gosta de viver o extraordinário, ela também gosta de se arriscar. Então eu fiquei assim, eu não vou recusar uma carona da mãe da minha amiga, 5h da manhã, bora. E eu falei assim, vou acordar 4h50 pra eu conseguir ter tempo de me arrumar. Eu nem ia fazer maquiagem nem nada, mas pra conseguir ter tempo de me arrumar, fazer as coisas com calma, porque, de novo, eu gosto sempre de estar na hora certa, nos lugares. Vou organizar tudo, vou pegar meu passaporte. O passaporte já tava na mala há semanas, porque eu sou obcecada em checar se meu passaporte tá comigo, porque eu sou dessas pessoas. Se eu tô no aeroporto, 5 em 5 minutos, eu vou ficar olhando a minha bolsa pra ver se eu trouxe meu passaporte, mesmo já tendo checado 50 mil vezes. Enfim, 4h50, let's go, tá super na hora, assim, eu tenho tempo de me arrumar, vou levar o lixo da minha casa pra fora, porque eu moro sozinha, vai ser tudo às mil maravilhas. Eis que... eu tô dormindo, gente, ainda por cima, eu nunca consigo dormir direito antes de viagem. Nessa viagem, por algum milagre de Jesus Cristo, eu consegui dormir super fundo. Então eu tava sonhando. Gente, eu tava sonhando, tava tendo um sonho magnífico. Eu acho até que eu tava sonhando que eu tava num date com o Pedro Pascal. Ou seja, a melhor dos dois mundos. Eu tava super relaxada, tava tudo organizado, tava tudo no tempo. Tinha acabado de ter um date super legal, tava no paraíso. Às 4h45 da manhã, meu telefone começa a tocar. E eu tava assim, morrendo de sono, e eu fiquei assim, ah, não, tudo bem. É o meu alarme tocando. E a hora que eu vejo é a Raquel me ligando. É a Raquel me ligando. E eu atendo o telefone e a interação é exatamente assim. Oi? E ela me diz, oi, tô aqui na sua porta, já cheguei. Gente, eu tava dormindo. Eu tava de pijama ainda. Eu entrei num pânico, mas num pânico, vocês não têm noção. E ao invés de eu contar pra ela que eu tava dormindo, o meu cérebro de sono pensou assim, ela não pode saber que eu tava dormindo. então a minha reação foi, me dá 5 minutos que eu tô aí fora. Gente, eu nunca levantei da minha cama tão rápido na minha vida. Quando eu falo pra vocês que eu saí correndo, comecei a escovar meu dente, comecei a colocar toda a minha maquiagem no da necessaire, arrumei tudo, a minha mala ainda tava aberta. Fechei a mala, falei, eu tenho que sair daqui agora. E eu tava assim, meu Deus, eu não fiz xixi ainda. Aí fui pro banheiro, fiz xixi. Foi um estresse. Eu tava em pânico. Ela nem sabe, mas naquela hora eu acordei com a adrenalina aqui em cima. Depois eu contei pra ela, óbvio. A viagem já começou de um jeito meio estranho. Pois a gente foi pro aeroporto. Tem no carro da mãe da Raquel, no caminho pro aeroporto, eu tava assim, eu esqueci da minha câmera. Gente, eu não saio de casa sem a minha câmera. A minha câmera tá sempre comigo. Eu levo a minha câmera pra praia. Ou seja, minha câmera vai durar no máximo uns 2 anos, porque eu levo ela pra cima e pra baixo, deixo ela cair no chão. Ela tá sempre ligada, ela tá sempre sendo carregada. Eu tenho o power bank da câmera, eu tenho tudo. A minha câmera é a minha vida, porque faz parte do meu trabalho, querendo ou não. Na minha cabeça eu me convenci de que eu tava sem a minha câmera, não sei porquê. E eu tava, eu esqueci, e agora a gente já tá quase no aeroporto. E eu tava com muita vergonha de falar isso frente da mãe da Raquel. Então eu fiquei assim, não vou contar pra elas. Chegando no aeroporto, eu peço um Uber de volta pra minha casa, pego a câmera e eu volto. E a mãe da Rachel deixou a gente no aeroporto. Falei pra Raquel, eu acho que eu esqueci a minha câmera e eu vou mega rápido de Uber pra casa e depois eu volto. Você pode ir, soldado vai na frente. Ela falou assim, mas vê na sua mala se você trouxe a sua câmera. Tinha trazido, graças a Deus. Não precisei voltar pra casa, mas tudo isso foi assim, eu vivi 5 vidas
Starbucks em 5 minutos da hora que eu acordei até chegar no aeroporto. Aí quando a gente chegou de fato no aeroporto, passou pela segurança e tudo mais, a Rachel me disse que ela tava com fome e que ela nunca tinha comido um egg muffin. Eu não sei se você já comeu, só que eu amava comer egg muffin quando eu era criança. E geralmente eu não tomo café fora de casa. Então eu tava assim, eu também como um egg muffin agora. Então a gente foi pro Mac e comemos esse delicioso café da manhã. Ela amou. By the way, a gente também passou no Starbucks e pediu uma bebidinha. Toda a nossa pesquisa pra Barcelona foi feita onde? No TikTok. Óbvio. E a gente viu que tinha esse lugar de matcha que chama Matcha Crew. E a gente foi lá beber um matcha que tava delicioso. Eu pedi o strawberry matcha, porque eu amo morango, você já sabe. A gente caminhou um pouco pela cidade, viu algumas coisinhas, deixou as nossas malas no hotel e depois a gente foi comer. Depois a gente passou na Pop Mart, que eu comprei simplesmente um monte de coisa. Calma aí que eu quero mostrar minha bonequinha pra vocês. Pra mim eu só trouxe uma blind bag e foi da Niota, que já tem vídeo no TikTok se você quiser assistir. E ela é assim. Uau. Gente, fala se essa boneca não sou eu. Fala se ela não é a minha cara. Se ela tivesse cabelo preto, talvez fosse mais parecida, eu confesso. Mas ela é perfeita. E ela é gigantesca. Ela é quase do tamanho da minha cabeça. Ela é a coisa mais linda do mundo. Eu amo tanto essa boneca. E sim, isso tudo foi só no primeiro dia de viagem. Então imagina o quão maluca da cabeça eu tava. Eu confesso que eu adoro viajar com a Rachel, porque eu sinto que, primeiro, a gente tem um equilíbrio muito bom. Tipo, nas coisas que eu falho, por exemplo, organização. Ela é ótima nisso. E nas coisas que ela falha, tô tentando pensar o que é que ela falha. Eu sei que tem coisas, porque eu tava pensando nisso durante a viagem, mas eu acho que são coisas básicas. Por exemplo, ela ser esquecida. Sei lá, ela deixou o casaco dela em algum lugar. A Raquel nunca bebe água. Gente, vocês têm que beber água, tá? Porque eu também não bebi e depois eu fiquei doente. Então, eu tava sempre falando pra ela beber água. Nessas coisas eu acho que a gente se complementa muito bem. E ela é muito paciente. Então, quando eu tô assim, maluca da cabeça, ela tá me ajudando a me acalmar. Depois a gente se arrumou pra sair pra jantar. Nesse dia eu nem lembro o que a gente jantou. Depois, o que começou a acontecer? E eu vou deixar alguns clipes bonitinhos enquanto isso acontece pra vocês não cansarem de olhar pra minha cara. A gente foi pra Barcelona extremamente despreparados. E apesar da viagem estar marcada há muito tempo, a gente não tinha planejado muita coisa. Como eu disse, a nossa pesquisa foi toda do TikTok. E eu não sei porquê, na minha cabeça, eu achava que a nossa viagem pra Barcelona ia ser uma viagem assim, praia, tá pro hotel, tomar banho e jantar em lugares bonitinhos. Então eu levei tipo 15 biquínis. Pove, a gente só foi pra praia um único dia. Ok, como a gente não tinha feito muito pesquisa, eu nem sei se isso é uma coisa que é falada ou não, eu disse isso na minha rede vizinha também, mas a gente foi muito... Será que eu posso falar essa palavra no YouTube? Acho que sim. A gente foi muito assediada durante a viagem toda. E assim, eu não tenho muito medo de brigar com homens. E eu também não tenho muito medo de ser vocal em relação às coisas que estão acontecendo, tipo, chamar a atenção das pessoas se acontecerem alguma coisa mais grave. Só que o que acontece é, como a gente tava em um país que a gente não conhece, numa cidade que a gente não sabia muita coisa sobre, e tava eu sozinha com a Raquel, cada uma de nós tem 1,5 m, eu tava com um pouco de medo de ser reativa em relação às coisas, então na maioria das vezes a gente só deixava acontecer, o que foi um pouco desconfortável. O primeiro dia foi mega caótico, eu não amei o primeiro dia, primeiro porque eu acordei com pressa, isso já me desregularizou o resto do dia, e depois porque a gente começou a perceber que Barcelona não foi uma cidade tão segura assim quanto a gente achou que fosse ser. Outra coisa que eu achei, e isso a gente já tá no nosso segundo dia de viagem, a gente foi pro Parque Güell, talvez não, provavelmente eu estou falando tudo errado, porque o meu espanhol é horroroso. E eu acho que foi um dos lugares mais bonitos que a gente foi visitar, só que foi 18 euros pra entrar. E na igreja, que a gente foi no nosso terceiro dia, que é a igreja... da Sagrada Família, foi 26 euros pra entrar, gente. Que é isso? Olha acreditar. É que assim, não quero comparar Barcelona com Londres, porque vocês sabem que eu tenho um relacionamento especial com Londres e que eu sou completamente obcecada com aquela cidade. Inclusive, daqui a pouco teremos vlog por aqui, de eu indo pra Londres de novo. Eu sei que não se podem comparar cidades, até porque uma cidade não tem absolutamente nada a ver com a outra. Só que eu comparo mesmo assim, gente, é inconsciente, eu acabo comparando. Até comparo sempre com Lisboa. Só que comparado com Londres, gente, Londres, 90%, não vou falar 99%, mas 90% dos museus, eles são de graça, então você não tem nem que pagar. A não ser que tenha uma exibição especial e esse tipo de coisa. Tudo bem que Londres, por si só, já é uma cidade mais cara. Mas mesmo assim, gente, é cultura. Por que você tem que pagar pra ver um museu? Sabe? Acho meio injusto. Mesmo assim, o Parque Güell
A gente ficou lá, acho que pelo menos umas 2 horas. Mas a gente aproveitou bastante. A única coisa é que, supostamente, tem um lagarto lá que é super famoso. E quando você vê fotos, eu tenho que parar de falar TikTok aqui. Parece que é um lagarto gigantesco. Gente, o lagarto é desse tamanhozinho assim. Ele é mini. Ele é um mini lagarto. Tanto é que eu acho que a gente ficou meia hora só pra achar o lagarto. Mas enfim, o parque é lindíssimo. É um ótimo lugar pra ter conversas de amiga. Depois, o dia que eu mais gostei provavelmente foi esse terceiro dia, que foi o dia que a gente foi pra praia. Aliás, eu não sei se foi o terceiro ou quarto dia. Deve estar tudo errado essa ordem, mas enfim. Eu gostei muito de ir pra praia porque era o que eu tava meio que esperando dessa viagem. Um dia mais tranquilo, a gente foi almoçar num lugar que a comida tava horrorosa. Mas sim, eu entrei na água, geralmente eu não entro na água da praia. Foi bem tranquilo, tava bem calor, a gente conseguiu bronzear bastante. Você reparou que eu tô mais bronzeada? Reparou? Reparou sim. Eu acho, porque às vezes eu gosto também só de relaxar e estar na praia. Gente, eu amo uma praia, eu amo uma piscina. Então, eu amei esse dia. Coisas desconfortáveis. Tinha uma senhora... Eu não acredito que eu vou contar isso pra vocês. Tinha uma senhora que ela ficava indo e voltando da praia, porque lá em Barcelona eles vendem muito mais coisa na praia do que vendem aqui em Lisboa e em Portugal de forma geral. Então tinha uma senhora asiática que ela era fofíssima. E ela tava passando por nós de 5 em 5 minutos oferecendo uma massagem. E assim, como ela era muito fofa, fui super simpática com ela no começo. Então a gente meio que começou a conversar, porque eu não sei lidar com vendedores também. Principalmente, gente, ela era muito fofa. Então ela tava assim, meu Deus, perdoem o meu espanhol. Ai, chica, eres muito guapa, muito guapa. E eu tava assim, será que eu devia pagar pra ela fazer a massagem? Só porque ela tá sendo super fofa? E a Raquel ficou tipo, não. Até porque ela ia fazer a massagem aonde? Na areia? Isso também foi um conceito que eu não entendi muito bem. Mas enfim, depois da 15ª vez que ela passou por mim oferecendo a massagem, aí eu já tinha cansado um pouco. Eu tava assim, não, obrigada, não quero. Não quero, obrigada, desculpa, mas eu não quero fazer massagem. Até porque eu não gosto de fazer massagem de forma geral. Não gosto que pessoas que eu não conheço toquem em mim. Esquisitices de Aniane, mas é verdade. E o que começou a acontecer foi, vários homens estranhos estavam sempre encarando a gente, e aí a gente começou a ficar um pouco desconfortável. E aí teve um grupo de homens, aliás, eram 2 amigos, eu acho que sim. Estavam sempre encarando, aí um deles tomou coragem, veio falar com a gente, só que ele não falava inglês, a gente não falava espanhol. Então ele tava falando meio inglês com a gente, meio espanhol, ninguém tava entendendo nada, e a gente tava super desconfortável, e ele continuava falando, só que ele tava falando sozinho num certo ponto. Aí eu olhei pra cara dele, gente, ele tava com a boca toda suja, com o dente todo sujo, eu tava assim, nossa senhora, acaba, pelo amor de Deus. Depois, eventualmente, ele foi embora, porque ele viu que a gente tava desconfortável, depois de 50 minutos tentando falar com a gente. E nesse dia, a gente foi tomar café no Prima Selvaje, e esse é um lugar que eu recomendo muito, porque folhadinhos, coisas de padaria, as pastries eram deliciosas. E é um lugar muito tranquilo, vão muitos turistas lá, mas não tem fila, tem um mini lugarzinho pra sentar, então é super tranquilo, você pega, você vai passear, é uma delícia. Eu adorei esse cafezinho. E no nosso último dia, foi o dia que a gente foi na igreja. Ah, com outro anúncio de novo! Ai, meu Deus, que é isso? Vocês amaram esse meu shortinho? Eu amei. Não tá dando pra ver direito, porque essa câmera, enfim, tá sem a lente, porque a lente tá com maionese. E aquilo é lindíssimo, só que são 26 euros. Vou falar com um divo que vendia os bilhetes pra gente entrar, e ele falou assim, vocês vão demorar 1h45, 2 horas pra ver tudo. Podem ir à vontade, os 26 euros valem. E eu vou contar essa história pra vocês também. Eu tenho uma coisa com a Raquel, que quando a gente sai, quem paga a conta sou eu, e depois ela me manda pro MBWay. Com a Raquel ainda, tipo, às vezes ela paga uma vez e eu pago outra. E quando acontece de eu ser a pessoa que paga, ela sempre fala, thank you, mommy. Não sei porquê, é uma coisa que a gente tem. Quando a gente foi passar o meu cartão pra pagar os bilhetes da Sagrada Família, o meu cartão não passou, porque o meu Revolut tava com problema nessa viagem. Não passava em todas as máquinas que tinham lá. E a Rachel passou com o cartão dela, e eu falei, thank you, mommy. Só que o divo que tava atendendo a gente achou que eu tava falando com ele. E ele ficou assim. Aí ele pensou durante 5 minutos e ele assim,
You're welcome. Gente, foi a interação mais estranha que a gente teve. Mesmo com todos os assédios, eu acho que essa foi a interação que eu mais fiquei com vergonha. Mas sim, apesar da gente não ter ficado durante 1h45, porque isso é um exagero, eu acho que a gente viu tudo em uns 40 minutos, 1 hora. A igreja é lindíssima, ela é toda colorida, por fora ela também é lindíssima, vale a pena sim, até porque é parte da experiência cultural de ir pra Barcelona. A gente aproveitou bastante. Inclusive, na parte de baixo da igreja tem todo um museuzinho e que tem umas mini apresentações que são patrocinadas pela Samsung, que eu achei super aleatório. Aqui eu amei, é tudo mais tecnológico e mais moderno. A igreja tá sempre com missa, tem sempre um monte de gente indo, você pode rezar também se você quiser. Eu achei super belíssima. Ai, minha bateria tá acabando da câmera. Enfim, foi isso. Gente, eu prometo, e eu sei que eu sempre falo isso, mas eu prometo que eu estarei mais ativa no YouTube nas próximas vezes, nos próximos meses, semanas. É porque agora que é verão, é muito mais fácil de eu sair pra gravar vídeo, fazer coisa diferente. Tá chegando a época de festivais. Teremos vlog do Nós Alive, porque eu vou ver a Zara Larsson! Midnight Sun! Também tinha um vlog de Verona que eu fui na minha brain trip com a Tezenes. Eu não sei o que aconteceu com esses vídeos. Ah, eu apaguei sem querer. Foi isso. Gente, eu tava fazendo uma limpa na minha câmera porque eu tava ficando sem espaço. E eu simplesmente apaguei todos os vídeos da viagem de Verona. Desculpa. Sinto que muita gente tá saindo do TikTok ultimamente e tá procurando mais conteúdos que seja só falar, só que no YouTube, longo formato. Então eu vou começar a fazer isso pra vocês. Então se inscrevam, deixem o like de vocês e esperem por novidades, porque as novidades estão vindo. Beijo, amo vocês!